livro de Ruth, capítulo do número 1. Uma alegria muito grande sobre tudo que aconteceu hoje pela manhã. A Deus seja dada a honra e a glória. Deus foi bom demais. Só apenas ser grato por tudo aquilo que Deus fez e que ainda há de fazer. Esse é só um começo de tudo aquilo que Deus já prometeu sobre a MAV. Apenas somos canais de Deus e atribuímos isso tudo para a glória de Jesus. Livro de Ruth, capítulo do número 1, o versículo do número 17. E que diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas e até chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu, porque dizia: não é esta Noemi? Porém, elas lhe diziam: não me chames de Noemi, me chama de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parte, porém vazia, o Senhor me fez tomar. Porque, pois, me chamareis de Noemi. O Senhor testificou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela a Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E eles chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. E chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Olhe para cá, prometo não demorar 15 minutos no máximo, e a gente vai para casa abençoado por Deus. Todos aqui estão dispostos a ouvir a palavra de Deus nessa noite? Pode dar uma glória a Deus por isso? Queridos, olhe para cá. Esse texto é muito simples. Acredito que todos já ouviram muito acerca, né? Só vou aqui relembrar algumas coisas que vocês já sabem, que vocês talvez já ouviram. Mas eu, perguntando a Deus o que ministrar essa noite, Deus me conduziu essa mensagem hoje à tarde. Todos nós sabemos que o que está acontecendo aqui é um caos dentro de uma família, após uma atitude ser tomada diante de uma crise que acontece dentro de uma cidade. Vamos lá recapitular? Vamos relembrar? A Bíblia diz que Deus visita Belém com uma seca. Gustavo, que era Belém? Belém era a casa do pão, mais conhecida como uma casa que produzia muito, uma terra muito próspera, terra rica, ao ponto de pessoas virem de todas as partes, de todas as cidades, porque viam que Belém produzia algo, aquilo que eles queriam. Então, quem chegava em Belém conseguia buscar totalmente as suas necessidades. Buscavam e voltavam para casa com tudo aquilo que eles queriam. E todos nós sabemos como é bom nós podermos olharmos diante da nossa situação, a nossa volta, e ver que todas as coisas que nós temos estão fluindo, está acontecendo, está tudo bem. Só que eu aprendi que existem algumas coisas que nós
precisamos colocar como prioridade na nossa vida é que tudo isso que está acontecendo conosco, indo tudo bem, família bem, a empresa está boa, a espiritualidade está lá em cima, você está no auge, você está vivendo tudo do bom e do melhor. Isso não quer dizer essa total atribuição, esse atributo, não é simplesmente um mérito só teu. Como assim, Gustavo? Tudo que eu tenho foi eu que conquistei. Amém. Gustavo, tudo que eu tenho hoje foi debaixo de esforço, debaixo de sacrifício. Glória a Deus por isso. Parabéns para você. Mas o que nós precisamos entender é que tudo que nós temos hoje, a capacidade, a sabedoria, não é simplesmente algo nosso. É algo que vem de Deus. Então, quando nós colocamos isso como prioridade, entendemos que tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, tudo aquilo que nós conquistamos, não é simplesmente glória seja dado a mim. É um ato de um reconhecimento. Eu só estou vivo, minha casa só está bem, só está tudo fluindo, não mérito a mim, mas é porque a mão de Deus está tudo sobre a minha vida. E era isso que acontecia em Belém. A mão de Deus estava. A mão de Deus estava. Então quem olhava para Belém, enxergava a cidade como uma cidade de quê? Só está tudo bem porque aquilo que nós fazemos acontece. Se está assim, prosperando, é puro mérito meu. Só que da mesma forma, é que esse atributo é estabelecido simplesmente um ato para Belém. E olha para cá, Deus sabe sempre como trazer a memória para a vida de alguém, colocando essa pessoa em um caos. Existem diversos meios, circunstâncias, eu sempre vou dizer isso, em que Deus gosta de fazer com que a gente lembre de algo, sempre colocando a gente no meio de uma situação. Vamos lá. Livro anterior de Juízes, vocês vão ver que Deus sempre tratou do povo quando o povo se distanciava dele. Quando o povo vivia a total prioridade de si mesmo, a autossuficiência, a independência, de olhar ao ponto e dizer, eu não preciso mais de Deus para nada. Olhando para tudo que tem à sua volta e dizendo, para que Deus? Se tudo aquilo que eu tenho já é o suficiente. Sendo que na maioria das vezes quem costumava fazer isso era sempre o povo de Deus. O povo de Deus, quando era muito próspero, quando crescia muito financeiramente, e naquela época o povo vivia da agricultura, a maior fonte de renda do povo era a agricultura. Então, para trazer o povo de volta, Deus sempre sabia onde tocar. Para trazer o povo de volta, para não perder o povo, Ele dizendo, eu vou tocar naquilo que vocês mais amam, mas eu prefiro vocês aqui sem nada, mas me buscando de coração, do que vocês lá fora prosperando e nada contra a prosperidade. Mas eu prefiro vocês aqui dentro chorando verdadeiramente, dependendo de mim 100%, do que vocês olhando para si mesmo e dizendo que não depende mais de mim para nada. Então, por amor a vós, por amar a vocês, eu toco naquilo que vocês amam, mas eu não perco a sua alma para o diabo. Por amar a si, por ter prazer na sua alma, eu arranco tudo, mas a sua alma eu não te perco. Deus sempre teve seus meios de tratar do povo. Segundo, ou tocava naquilo que o povo amava, ou entregava o povo na mão dos inimigos. Entregar o povo na mão dos inimigos para quê, Gustavo? Ver o povo morrer de vergonha? Claro que não. Era Deus dizendo, eu estou com saudade. Saudade de quê? De quando vocês entravam na minha presença. Não pelas condições que vocês tinham, não pela facilidade que vocês tinham de sair de casa e vir para o culto,
mas de quando vocês saíam da casa de vocês e vinham para a igreja dizendo: eu estou indo lá porque eu sei, se eu estou vivo é porque a mão de Deus está estendida sobre a minha casa. A autossuficiência fez Deus não visitar o povo com pão, mas com uma seca. Essa seca, Carlinhos, chega para Belém, e o texto diz que uma família, por nome de Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, decide ter uma ideia. E qual é a ideia? Já que Belém não está produzindo mais, vamos sair daqui. E eu fico muito triste com pessoas que na primeira crise que chega, elas procuram algum atalho para poder se refugiar. E Gustavo, me explica o que significa Moabe. Eu só vou te lembrar. Você está lembrado das filhas de Ló? Lembra da família de Ló? Quando se juntou com um povo estranho, e Deus abriu a boca para Moisés, o líder, e dizer assim: ó, avisa para o meu povo que eu não quero aliança com ninguém de Moabe, porque a partir de hoje em diante eu estou amaldiçoando esse povo. Olha para onde Elimeleque, Noemi, os seus 2 filhos de Malom e Quilion estão indo. Para uma terra em que Deus lá atrás disse para Moisés: eu estou amaldiçoando esse povo. Vai para onde, o lugar que vocês quiserem ir, mas o último lugar que vocês têm que pensar é Moabe. Eles vão para poder se refugiar em Moabe, e o texto diz que eles vão para poder ficar um período simples. Só que esse período de querer se refugiar, o texto diz que eles ficaram ali quase 10 anos. A pergunta que não quer calar: se vai para se refugiar, se vai para ficar um pequeno período, como é que fica quase 10 anos? Não me entenda como religioso, porque eu não sou. Mas eu quero dizer algo para alguém. O pecado, ele te dá uma sensação de liberdade, mas te aprisiona. Porque na mesma mão que o diabo te dá, ele te aprisiona. Não fique chateado comigo, mas me perdoe, o meu compromisso não é com vocês, é com aquilo que Deus falou no meu coração. O pecado, ele te dá essa liberdade. Vem, se refugia. Já que o lugar que vocês congregam não funciona mais por aquilo que vocês querem, corre para cá. Aqui tem o que tua alma precisa. Aqui tem o que os teus desejos necessitam. Só que a mesma mão que o diabo te apresenta, e ficaram ali quase 10 anos. A pergunta que não quer calar: como é que eles conseguem permanecer um bom tempo ali, sabendo que a terra deles não é aquela? Como é que eles conseguem ficar tanto tempo ali, e se a ficha ainda não caiu? Como é que a ficha deles não cai, Gustavo? O texto diz que passado um tempo morre Elimeleque, o governo se perde. O texto diz que morre os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e as 2 mulheres, 3 ficam desamparadas, Ruth, Noemi e Orfa, porque se casam com mulheres moabitas. E para piorar a situação, o período de 10 anos foi só período de tragédia e de declínio espiritual. Eles vão para se refugiar, e a vida deles é só de perdas. Perde o marido, perdem a sua identidade, porque não tem como frequentar tanto tempo um ambiente e não se tornar um moabita. A linguagem começa a mudar, a vestimenta começa a mudar, a fala não é mais paz do Senhor, o semblante já não é mais o mesmo. Então, de quem saiu no auge no meio da crise, quem está olhando está dizendo: mas não era aquela antes? O que aconteceu? Então ficaram ali quase 10 anos, mas são 10 anos de choro, 10 anos de lamento, 10 anos de luto, e a ficha não cai. Só que o texto diz que passado esse tempo, passado esse período, e ficaram ali quase 10 anos, o texto diz que elas vão ouvir que Deus visitou Belém.
E olhe para cá, irmãos, me perdoe. É muito triste nós olharmos para certos ambientes em que nós sairmos e que não era para a gente sair. E infelizmente, quem ficou está vendo o que Deus está fazendo. Mas quem sai, infelizmente, só ouve. Lembra daquele ambiente? Deus voltou a visitar. O período de silêncio, de crise, não mudou a identidade. Por mais que não esteja produzindo mais pão, ainda continua sendo Belém. Eu vou repetir. Por mais que a crise se instalou em Belém, não mudou a sua identidade. E olhe para cá, infelizmente, o diabo gosta de dar títulos para pessoas que não estão produzindo mais como antes. Mas eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu não posso estar produzindo como antes, mas a minha identidade não pode ser mudada de cante a minha realidade. Se não for te chatear, por gentileza, segura na mão desse crente que está do seu lado, por favor, me ajude a pregar. Eu não sou como o pastor Gabriel, que vou te perturbar tanto, pedindo para você chacoalhar, olhar para esse crente. Eu só vou fazer isso só 2 vezes, ou talvez 3. Mas se você pode, me ajude a pregar. Eu sou só um pouquinho pentecostal, não como ele. Mas eu queria que você virasse para esse crente que está do seu lado e fala: a crise chegou. Não, melhor isso falar, a crise chegou. Fala, o período é de seca. Fala, mas a crise não mudou e não alterou a minha identidade. Eu posso estar em crise, mas eu ainda continuo sendo Belém. E olhe para cá, um dia não define a sua identidade. Um dia não define aquilo que você é. Eu estou pregando para alguém que chegou aqui essa noite, que o seu estado atual realmente é de crise. Você não produz mais, não ora como antes, não busca como antes, mas eu declaro sobre a sua vida, o período já vai passar. Deus vai voltar a visitar a Belém, e todos que viram vão contemplar o que Deus irá fazer na sua vida. O período é de crise, mas eu não estou em crise. E olhe para cá, recebe isso. Toda luta e toda provação, ela tem prazo de validade. Eu vou repetir. Toda luta, toda prova, toda situação, todo vale, todo deserto, ela tem prazo de validade. Tem data para começar, mas também tem data para terminar. Eu vou repetir isso aqui. Toda luta, toda crise, toda provação tem data para começar na agenda de Deus, mas também tem data para poder terminar. Gustavo me prova na Bíblia que tem data para começar e tem data para terminar. Vamos lá, apóstolo João, em umas cartas do Apocalipse, ele disse: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E ele diz: tereis uma tribulação de quantos dias, Gustavo? De 10 dias. O que isso significa? Que toda luta, toda provação tem data para começar, mas também tem data para terminar. Eu estou pregando para alguém que chegou aqui essa noite. Talvez entraram aqui no começo de uma situação, no começo de uma crise, mas tem gente que eu estou pregando aqui que já vai levantar a mão para dizer: eu comecei mal, mas eu não saí do lugar em que Deus me colocou para estar. Eu estou pregando para alguém. Se alguém recebe, levante as mãos, que aqui vai uma profecia. Assim diz o Senhor na minha boca: glória a Deus. Teve gente que passou o que você passou e desistiu, mas para a glória de Deus e vergonha do diabo, mesmo em crise e em luto, tu permaneceu firme. Eu queria falar isso para o coração de alguém. Deus está gostando do teu posicionamento. Por incrível que pareça, você acha que não tem te vendo, mas tem alguém inspirado na sua vida. Por incrível que pareça, as tuas lágrimas estão edificando a vida de alguém. Por incrível que pareça, a tua permanência está edificando a vida de alguém. Tem alguém que está dizendo: como é que pode ela suportar isso tanto? Como é que continua crente? Passando um vento desse, mas não larga Jesus. Enfrentando esse turbilhão, mas ainda firme.
tirando força da onde não tem, chegando aqui arrastado, mas continua chegando, chega aqui cambaleando, mas chega, não consegue levantar nem a mão direito, mas ainda está aqui. Eu quero se acanunciar. Oh, irmãos, evangelho não é para super-homem. Evangelho é para quem continua persistindo, dizendo: o pau está quebrando, mas eu não nego o evangelho, eu continuo crente. Como é que pode? Ainda firme. Eu ouvi uma frase esses dias de um pastor amigo meu. Ele disse: crente não engole sapo, crente engole brejo inteiro. Oportunidade de falar, mas tu continua calado, olhando para as circunstâncias e a vontade que tem. Eu vou largar isso tudo. Deus não me chamou para sofrer. Eu estou na igreja para passar por isso. Se para a gente que está firme, está difícil, imagine para quem saiu. Se para alguns que está tanto tempo na caminhada está complicado, imagine para quem nega. Só que o texto diz que no meio do percurso, elas vão ouvir que Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Olhe para cá. O texto diz que Deus voltou a visitar o seu povo dando-lhe pão. A pergunta que não quer calar: é novidade pão para Belém, sim ou não? Não é novidade, porque já é a casa do pão. Então quando Deus visita o seu povo dando-lhe pão, era Deus dizendo: eu vou voltar a fazer tudo aquilo que eu disse que um dia iria fazer. Quando Deus visita o seu povo dando-lhe pão, era Deus dizendo: eu vou voltar a fazer a vocês a produzirem como vocês produziam antes. E olhe para cá. É complicado, mas é uma verdade. O que a gente mais vê por aí é o diabo colocando placas em áreas de vidas de pessoas, como falência, área sentimental falida, área financeira falida, área espiritual, então nem se fala, falida. Quem olha para você e vê a placa, não funciona mais, não presta mais. Só que esses dias eu lendo um livro sobre isso, e olha o que esse livro fala. Ele diz que quem olhou e passou em Belém vendo a crise, com a placa escrito falência, foram os mesmos que voltaram quando Deus visitou, escrito reinauguração. Se você pode, vira para esse cliente que está do seu lado: é a segunda, mas vire para ele: a placa vai mudar. Não, mas grita com ânimo. Eu sei que você está cansado, eu estou cansado. Me fala: a placa vai mudar. Fala: o curso vai mudar. Fala: as notícias que chegaram foram só de crise. Fale para ele, irmãos. Fala: a notícia que chegou foi só de crise. Quem viu estava só em seca, mas agora quem está olhando e está dizendo: voltou a orar como orava antes. Voltou a buscar como buscava antes. Lembra de fulano? Sim. Quase parou, quase desviou, quase chutou o pau da barraca, mas quando Deus decidiu visitar o seu povo dando-lhe pão, eu quero profetizar para alguém que tem mão para levantar. É simples a profecia, mas eu declaro sobre a sua vida: o que Deus vai fazer não é nada novo, mas quando Deus decide fazer, Ele restitui tudo aquilo que o diabo levou. Eu declaro sobre a Mave Recreio: se o diabo tirou, Deus é poderoso para trazer dupla honra sobre a sua vida. E Deus visitou o seu povo. E aí vamos lá. Quando elas ficam sabendo que Deus visitou seu povo dando-lhe pão, a Bíblia diz que elas se levantam. Uma vira, que é órfã, vira para Noemi e fala: Noemi, não tem como mais te acompanhar porque você já é avançada de idade, até você. Perdão, Noemi fala: eu não tenho mais nada para oferecer para vocês.
faz o seguinte, vira as costas e vai embora. Realmente, no meio do percurso, você conhece a história. Orfa, beija e vai embora. Só que tem uma que fica, e isso me chamou a atenção, que foi Ruth. Ruth é um tipo de crente que eu oro. Por que, Gustavo? Porque Ruth fica não por aquilo que Noemi pode produzir ou proporcionar. Ruth fica do lado de Noemi porque viu que o posicionamento dela não mudou mediante todas as percas. Como eu disse aqui, repito, é por isso a importância de nós, como os cristãos, permanecer mesmo perdendo. A nossa vida inspira, traz um reflexo, talvez não para muitos, mas para quem de fato nos ama, para quem de fato nos admira. E eu não estou falando aqui para você ser uma pessoa relevante. Eu estou dizendo aqui para você ser uma pessoa que Deus chamou para você ser mediante daquilo que você está vivendo. É óbvio que o nosso coração é inclinado para as nossas necessidades, mas o nosso espírito precisa ser caminhado para os prazeres de Deus. Então, quando Noemi vira dizendo, vai embora, porque eu não posso oferecer mais nada para vocês, Ruth vira para ela assim, ó, o que você tem para me oferecer pouco importa, mas o teu posicionamento até hoje me surpreendeu. E mais uma coisa, o quê? Faz o seguinte, já que você não pode me proporcionar nada, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é meu povo. Aí Ruth vira para mim dizendo, aonde tu pousares, eu pousarei. Independente do lugar que você for, eu estou junto contigo. O texto diz que elas estão voltando para Belém. Só que o que me chama a atenção é que no meio do percurso, Orfa não aguenta e vai embora. Mas Ruth caminha firme com ela até o destino que ela tinha que ir. Você recebe essa palavra? De coração mesmo? Para essa nova fase da sua vida, só vai acompanhar de verdade as pessoas que te amam. Eu vou repetir isso. Para essa nova estação da sua vida, só vai acompanhar você de verdade as pessoas que te amam verdadeiramente. Eu não estou pregando revanchismo sobre o evangelho, mas chega de gente hipócrita do nosso lado. Chega de pessoas que só falam que nos amam da boca para fora, mas quando a gente perde, são as primeiras pessoas a irem embora. Eu gosto de dizer isso aqui, eu repito. Eu gosto de dizer isso aqui, eu repito, eu falo isso aqui para alguém. Tem alguém que ora esses dias dizendo, Deus, eu sou sozinha. Deus, eu estou sozinho nessa caminhada. Recebe isso. Se Deus estiver do teu lado, tu é a maioria. Eu repito isso, se Deus estiver do teu lado, tu é a maioria. Tem gente dizendo, foi embora, fulano me abandonou, meu filho. Só ficou do teu lado quem de fato te ama. Jesus disse, foram embora porque não eram dos nossos, porque se fosse permaneceria. Deixa ir embora, para de prender quem quer ir. Não se prenda a pessoas, se prenda em quem Deus colocou do seu lado. Já é o suficiente. Se é um de oração, Deus conta com um, e na hora da oração é como se fosse um exército em batalhas. É por isso que Jesus tinha 70. De 70 ele tinha 12, de 12 ele tinha 3, de 3 ele tinha um, que era João mais íntimo. Alguns pregam dizendo que Jesus tinha só a panelinha. É melhor ter a panelinha crente, que ora, que jejua, do que estar rodeado de gente que diz ser uma coisa que não é. Mas glória a Deus que aqui na Mave tem um povo que não é muito grande, mas que é sedento por Deus, e está dizendo, Jeová, o pau está quebrando, mas eu ainda sou crente, eu permaneço na presença dele. Foi embora. Mas tem Ruth que ficou e já é o suficiente. A caminhada fica mais leve. A cruz fica mais leve. O jugo fica mais suave.
Vamos voltar para Belém? Vamos embora. Chegaram em Belém e eu encerro. É simples. Quando chega em Belém, o texto diz que vão virar os povos da cidade, vai dizer assim: não é essa Noemi? Aí olha o que ela vira e diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Sabe por que eu peço para que vocês me chamem de Mara? Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Belém, eu estou em crise e eu saí daqui. Perdi meu marido, Elimeleque, e perdi meus 2 filhos, Malom e Quilion. E para piorar, eu tinha uma nora que no meio do caminho me beijou e foi embora. Eu estou com essa mulher aí, essa bagagem, que cismou, que queria andar comigo e disse que o meu Deus é o Deus dela. Só tem ela. Então o que me restou foi algo que ainda nem é meu. É de Moabe. E eu estou trazendo para Belém. Só que o texto diz que agora a situação de Noemi é tão caótica, que ela prefere que venham mudar o seu nome por conta do seu estado atual. E ela ainda consegue culpar a Deus, dizendo: tudo isso aqui que está acontecendo foi culpa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode ter até a mão de Deus aí, mas não queira colocar a culpa em Deus se foi atitude e responsabilidade sua. O fato da situação de você estar vivenciando hoje não é culpa de Deus, é culpa sua. Pessoas que gostam de atribuir as suas responsabilidades para outros e não querem assumir, porque sabe que tudo que está vivendo foi culpa sua mesmo. Deus não tem nada a ver com isso. Infelizmente, foi para um lugar onde Deus não mandou ir. Perdeu porque tinha que perder. Porque se tivesse em Belém, mesmo em crise, Deus iria te sustentar. Mas porque no meio das crises da vida, você pegou alguns atalhos que não deveriam pegar. E o teu final foi de perca e agora você quer botar a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Me perdoe. Eu não sou o pastor da igreja, mas me falaram a verdade. Assuma a responsabilidade. O que tua casa está vivendo hoje, essas crises que você está vivendo hoje, essas crises de insônia, princípio de pânico, sei lá, o que tu vive é culpa sua. Foi para um lugar onde não deveria. Se abriu com quem não deveria se abrir. Deu a chave da sua casa para quem você queria. Agora que a casa está bagunçada, a culpa é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Por que na hora de tomar uma atitude nós não oramos? Porque nós sabemos a resposta de Deus. Então é melhor às vezes nós tomarmos uma nossa atitude suposta que é uma coisa certa, mas no final de tudo é mais fácil. A culpa é de Deus. Deus te deu uma direção? Confirmou? Se não confirmou, sustenta o ambiente. Deus mandou, te deu uma direção. Se não deu, continua. Gustavo, mas está apertado. É melhor apertado aqui do que lá fora com uma sensação de liberdade e você sabendo que a vida que você está vivendo, quando bota a cabeça no travesseiro, essa perca foi tão grande que ela agora vira para o povo e diz assim: não me chama de Noemi, esse não é o meu nome, me chama de Mara, porque eu estou totalmente amarga. Se vocês olharem para dentro de mim, o meu espírito é totalmente contrário. Perdi, declínio espiritual. Só que a pergunta aqui não quer calar. Se está amarga, para que voltou para Belém? Se está amarga, para que veio para Belém? Por que não ficou em Moabe e esperou acontecer o final trágico? Para que veio para Belém? É simples para o seu coração? É porque no fundo, tu sabe a verdade. Mesmo sabendo que Belém voltou a produzir, você veio amarga assim mesmo. Porque tu sabe que esses ambientes aqui, por mais que ruim, por algum momento esteja, caótico. E eu costumo dizer isso, que um culto pode mudar a vida de alguém.
Um culto pode transformar a tua vida por completo. Como é que pode? Tá amarga, para que veio para Belém? É porque tu entende que no fundo, o lugar lá ainda pode ser a solução para resolver todos os meus problemas aqui dentro. Eu quero liberar uma palavra para o coração de alguém. É simples, mas é uma verdadeira mensagem. Eu sei que hoje em dia é raro de alguém pregar. Se você veio aqui para esse culto pedir chave, pedir bênção, me perdoe. Isso não foi o que Deus colocou no meu coração. O que Deus colocou no meu coração está na hora de você voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Está na hora de você voltar para um lugar onde você nunca deveria ter saído. Gustavo, mas eu me precipitei. Eu tomei uma atitude onde que não deveria tomar. Fui na onda de outro. Tudo bem, sem problemas. Mas agora levanta a cabeça, assuma a responsabilidade. Volta para Belém, que aqui ainda é o seu lugar verdadeiramente. Me chame de amarga. Só que o texto diz, e aqui eu encerro, que Ruth agora está nos campos, trabalhando de Belém. E olha a palavra de Ruth. Me coloca como serva dos trabalhadores, serva dos escravos. E tudo que cair no carrinho, as espigas de milho, eu vou catar. O texto diz que eles estão trabalhando no campo. Isso aqui é profético demais. Quando ela está catando as espigas de milho, o texto diz que Boaz, o dono do campo, aparece e vira para um dos seus servos e diz assim: quem é aquela mulher ali? Quem é aquela mulher ali? Aquela ali é moabita. O nome dela é Ruth. E olha para cá, o posicionamento de Ruth é a última da fila. Aqui não tem isso, só lá na Baixada de onde eu vim. Pessoas que brigam para ser o primeiro. Eu nunca vi gente brigar para ser o último. É normal, as pessoas sempre brigam para querer ser o primeiro. Ruth pede um favor, me coloca como os últimos dos trabalhadores, dos servos, dos escravos. Não me importa o lugar, o importante é que eu esteja trabalhando. O texto diz que Boaz, na ponta do campo, pergunta: quem é aquela? Viram para ele e diz: aquela ali é Ruth. Veio de Moabe com Noemi. Perdeu tudo. 3 coisas eu falo e encerro. Primeiro, Boaz enxerga Ruth num lugar onde todos não conseguiriam enxergar. Então isso significa: quem me viu já é o suficiente. Que foi Boaz. Segundo, Boaz vira para os seus servos e diz: não toque nessa mulher, porque a partir de hoje em diante ela será minha. Segundo, Boaz blinda aquela mulher. E terceiro, Boaz decreta sobre a vida dela, e eu encerro. Olha o que Boaz diz para Ruth, dizendo: avisa para o povo que a água do poço, ela não precisa ir lá cavar para poder beber. Ela pode ir no poço e beber diretamente da água junto com os trabalhadores. Olhe para cá. O serviço naquela época das mulheres era esse braçal: buscar água no poço. Você lembra de Rebeca? Rebeca só casou com Isaac porque estava no poço buscando água. A mulher samaritana só encontrou Jesus porque foi no poço buscar água. Então o que Boaz está fazendo com Ruth? Olha a palavra de Boaz para Ruth: Ruth, o correto é você pegar o balde, cavar, achar água e beber e desfrutar do teu próprio trabalho. Mas faz o seguinte: como eu gostei de você, eu estou encurtando o processo. Só faz o seguinte: a hora que você quiser, vai lá e bebe quantos litros de água que você quiser. Você recebe profecia? Recebe? Levante uma das suas mãos, por gentileza, e eu finalizo. O teu currículo nem é tão bom assim, mas como Deus gostou da sua cara, Ele está encurtando o processo e está dizendo: pode ir lá, porque eu estou autorizando hoje vocês beberem da fonte.
Eu libero para Mave Recreio e a última profecia. Assim diz o Senhor. Deus está encurtando o processo e está dizendo: pode ir lá, porque eu já autorizei. Bebe de quantos aquilo que vocês necessitam. Gustavo, eu estou vivendo um processo terrível. Deus hoje me autoriza a dizer: eu estou encurtando o processo e estou habilitando. Pode ir lá e bebe quantos litros se vocês quiserem. Se você recebe isso, dá um pulo dessa cadeira aí, para a glória do nome do Senhor. Escute, eu estou pregando para alguém aqui que o que você precisa de fato viver está em uma decisão sua. A atitude que você toma hoje, para alguns é loucura, mas para Deus é um resultado de uma decisão que você quer, de uma transformação. O que eu vim pregar aqui essa noite não é nada novo. Eu só vim alertar o seu coração. O dono do campo já se apresentou. Boaz é a tipificação do próprio Cristo. Olhe para cá. Se Ruth não toma essa atitude, eu vou só te relembrar. O texto diz que Ruth casa-se com Boaz. Boaz gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Quem é Davi, Gustavo? Davi foi o melhor rei de Israel. Davi entra na linhagem de Jesus. Imagine se Ruth não toma essa atitude. Ela entrou automaticamente na genealogia de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma atitude sua hoje, no presente, pode completamente mudar o teu futuro. Eu vou repetir. Uma atitude hoje sua no seu presente muda por completo o teu futuro. Se Ruth não deseja catar as espigas de milho que estava no campo, Boaz não tinha reconhecido o seu esforço, o seu trabalho. Mas como Ruth entendeu que o trabalho dela era simplesmente um ato profético, ela se casa com Boaz, o seu futuro é totalmente transformado. E o que nós pregamos aqui é sobre isso. Uma atitude hoje sua pode mudar por completo o seu futuro. Aparentemente para você é uma decisão doida, mas quem de fato acredita e crê, sabe que a decisão que você está tomando hoje é uma decisão que você pode viver algo que você jamais imaginou viver. Se você está achando que você já viveu tudo na sua vida, me perdoe, não é nem um começo de que tudo aquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida. Eu quero fazer um convite para quem entrou por essas portas. Você chegou aqui perdido, perdida, sem destino, sem rumo, sem saber o que fazer. Deus não fala para quem não veio. Se você de fato acredita que essa mensagem tocou no seu coração, sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Gustavo, essa mensagem falou no meu coração. Eu preciso mudar a minha história. Sai do seu lugar.